Ao som deste fundo musical, tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A partir deste momento, dá-se início a esta programação abençoada. E essa é a dupla Deus e Amor da gravadora Voz da Libertação e o hino Aceitei Jesus. A partir deste momento teremos meditação da palavra do Senhor. A partir deste momento estaremos recebendo a oração poderosa, onde o homem de Deus estará pregando a palavra do Senhor e orando por todos nós. E Deus, nosso Pai, já preparou bênçãos, milagres, livramentos e vitória para todo o seu povo neste momento. Nessa programação maravilhosa teremos a presença do nosso irmão evangelista Adriano Cruz, que estará no prosseguimento desta programação, trazendo a meditação da palavra do Senhor e orando por todos nós. E que Deus abençoe a todos vocês. Permaneça conosco, porque ao decorrer desta programação, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida e o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Jesus vai voltar, quanta alegria, e nos levará para o céu de luz, onde viveremos. Com a palavra abençoada e consagrada, homem de Deus, evangelista Adriano. Prossiga, homem de Deus, que Deus continue abençoando cada vez mais. Glória a Deus, glória a Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro aos Romanos, no capítulo 6, e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção divina, meu Deus, do Espírito Santo, Senhor. É que já te agradecemos por mais uma palavra gloriosa, a qual o Senhor nos dá nesta hora, e te peço, ó Deus, a direção divina
do teu Espírito Santo, meu Deus, para trazer para as nossas vidas, Senhor, a direção divina do teu Espírito Santo, porque necessitamos grandemente, Senhor, ouvirmos a tua palavra, porque está escrito, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está escrito, Senhor, examinai as Escrituras, porque há de conter nelas a vida eterna. Está escrito, Senhor, que verdadeiramente a tua palavra é comida e verdadeiramente a tua palavra é bebida. Então, Espírito Santo de Deus, já te pedimos agora o perdão divino pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas palavras, pensamentos, consciência, Senhor, pelo nosso interior, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos perdoe, Senhor, nos lavando agora com teu sangue precioso e nos faça entender, compreender e discernir, Senhor, na unção divina do Divino Espírito Santo, para que possamos compreender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos fortaleça, nos alimente e nos salve, Senhor, na graciosa unção do teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, o que é o pecado? Por que essa palavra está tão presente na Bíblia Sagrada? O que é o pecado? Por que existe pecado? O que significa pecado? Desde a fundação do mundo, nós percebemos que o primeiro pecado não se deu nas regiões terrenas, se deu nas regiões celestiais, se deu no céu. Porque, como está escrito, Satanás, antes de ser chamado Satanás, antes de ser transformado em Satanás, antes de ter se rebelado contra Deus, ele tinha um nome. E o seu nome era Lúcifer. Quando ele intentou ser melhor do que Deus, ser maior do que Deus, se rebelar contra Deus, desobedecer os princípios de Deus, intentar em tomar, subir e sobrepor o seu trono acima do trono de Deus, então se deu no céu não só a palavra chamada pecado, mas se deu no céu a palavra chamada desvio, rebeldia, pecado e traição. O primeiro adultério que houve foi quando o antigo anjo, que hoje se chama Satanás, ele traiu
ele adulterou, ele transgrediu princípios, valores celestiais e eterno diante da face do próprio Deus. Então o pecado já começou nas regiões celestiais através de um anjo que se chamava Lúcifer, que significa o portador da luz, aquele que tinha dentro de si a luz, aquele que era luz, aquele que era iluminado, aquele que vivia da luz. Mas quando ele traiu Deus, se rebelou contra Deus, intentou fazer um novo reinado em cima de uma rebeldia e desvalorizando os valores e princípios celestiais estabelecidos pelo próprio Deus, então aconteceu a sua ruína. Deus, quando levantou o anjo Miguel para expulsar Lúcifer e os anjos que concordavam no seu erro, na sua rebeldia e na sua traição e no seu pecado, a primeira coisa que Deus fez quando ele caiu em transgressão no céu, quando ele caiu em rebeldia, foi tirar a coisa mais preciosa que ele tinha sobre a sua vida, que era a luz. Então Deus tirou a sua luz e ele deixou de ser chamado Lúcifer, o portador da luz. Então ele passou a ser chamado Satanás, o portador das trevas, que significa inimigo, rebelde, traidor, negativo, maligno, pecaminoso, imundo, sujo, inconfiável. Deus arrancou o seu nome, Lúcifer, o portador da luz, porque Deus arrancou de dentro dele a luz. E que luz era essa que estava dentro de Lúcifer, dentro desse anjo? Jesus. Está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 8 e versículo 12, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está escrito no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, a luz, a vida, a perfeição, a salvação estava dentro de Lúcifer. E Deus arrancou de dentro dele essa luz. E ele passou de luz para as trevas, de certo para errado, de santo para profano, de puro para impuro, de vivo para morto, de fiel para infiel, de zeloso para transgressor, pecador dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, como ele deixou de ser luz, então ele deixou de ser chamado portador da luz, Lúcifer. Esse nome não cabe mais a ele. Esse nome não é mais dele. Esse nome não pertence mais a ele. Porque ele perdeu a capacidade. Ele perdeu a obediência. Ele perdeu os princípios, os valores e a divindade de Deus, chamado Jesus Cristo, seu unigênito, dentro de si mesmo. Então ele passou a ser chamado Satanás.
ele passou a ser chamado demônio, ele passou a ser chamado trevoso, ele passou a ser chamado feio. De belo, ele passou a ser feio. De belo, ele passou a ser horripilante. Então, o pecado adentrou o ser humano por não ter tido o respeito, o temor e o valor aos princípios estabelecidos por Deus sobre a face da terra. Então Satanás, sabendo que quando se desobedece o que Deus deixou escrito, o que Deus estabeleceu, o que Deus criou, então também se deixa entrar o pecado. Então o pecado simplesmente é desobediência à palavra, ao desejo, aos princípios e aos valores de Deus estabelecido nos céus, na terra e no reino eterno. Então, o pecado adentrou sobre a face da terra por um homem chamado Adão. Por quê? Porque Adão desobedeceu à palavra de Deus. Deus disse não, e Adão foi e fez sim. Adão e Eva disseram sim para o que Deus tinha dito não. Então o pecado não estava na árvore. O pecado não era a árvore, mas o pecado se deu pela desobediência ao decreto de Deus, dizendo não toque, não coma, não pegue. E eles foram lá, a Eva pegou, a Eva comeu e deu para o Adão. Então, os dois deixaram de viver a vida eterna como antigo Lucifer chamado Satanás. Adão e Eva perderam de dentro deles a luz de Deus também. E outrora que Adão e Eva tinham sido criados por Deus para viver eternamente sobre a face da terra, então eles deixaram de ter uma vida eterna e passaram a ter uma vida passageira. Eles deixaram de viver na paz, na luz, na alegria, na felicidade que eles tinham outrora, porque eles não tinham dores, eles não tinham necessidades, a não ser a de se alimentar, a não ser a de amar, a não ser a de se relacionar dentro de um princípio eterno. Então eles passaram a sofrer, eles passaram a padecer, porque perderam a eternidade que estava sobre eles, pela desobediência à palavra de Deus. Então, o pecado, ele já existia antes mesmo que sonhássemos a vir sobre a face da terra. Quando nós fomos gerados pelos nossos pais, e viemos à face da terra, todas as coisas já estavam aí, quer no céu, quer na terra, quer no inferno. O reino espiritual já existe desde a eternidade, fundado pelo próprio Deus. Quando nós chegamos aqui, a palavra de Deus já subsistia. O Novo Testamento há mais de 2000 anos e o Antigo Testamento há mais de 4000 anos. Juntando todos eles, a Bíblia Sagrada tem mais de 6000 anos de existência. Então precisamos, amados irmãos e irmãs, pecadores, desobedientes, compreendermos que o Senhor Jesus
veio à face da terra para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus veio ser a comunhão dos homens e mulheres com Deus, porque Adão tinha perdido a comunhão com Deus e não podia estar mais diante da face do Altíssimo. Então, ele precisava agora, todo o tempo, ele ouvia a voz de Deus, mas não podia estar na presença de Deus. Ele ouvia Deus falar com ele, o homem ouvia Deus falar com ele, mas não poderia mais contemplar a face de Deus, entrar na presença de Deus, estar no santuário espiritual chamado presença de Deus, presença divina. Então, por isso é que existe o pecado. Então, Deus, percebendo que o homem não estava compreendendo muito bem os seus princípios, valores eternos, então Deus estabeleceu a lei moral, que são os 10 mandamentos. A lei moral veio para estabelecer de uma vez por todas os princípios e valores de Deus de forma clara e objetiva. Porque Deus sabia que, como no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 6, o homem havia se corrompido, o homem havia se afastado de Deus, o homem havia vivido a sua vida de forma ilegal quando diz respeito à vida diante de Deus. Então o que foi que Deus fez? Exterminou, eliminou toda uma raça de homens e mulheres profanos, pecadores e irreconciliáveis com Deus. E essas 8 almas que sobraram foram as almas que acreditavam nos valores, nos princípios de Deus. Noé e os 7, com Noé 8. Então o que foi que Deus fez? Repovoou os animais, repovoou os homens e mulheres, para que se estabelecesse uma nação santa. Mas desde o Antigo Testamento, o homem buscou os valores e princípios conforme o seu próprio entendimento, conforme os seus próprios desejos, conforme os seus próprios caminhos, conforme as suas próprias vontades. E a cada dia, a cada hora, a cada momento do Antigo Testamento, os homens e mulheres se afastavam para mais longe de Deus e ficava mais difícil Deus estabelecer uma ligação, um elo, uma comunhão com os seres humanos. O tempo se passa e Deus levanta um homem chamado Moisés, que outrora criado no Egito, sendo filho da filha de Faraó. E ele rejeitou toda a nobreza egípcia, ele rejeitou o principado egípcio, ele rejeitou as honrarias, o ouro, a prata e as pedras preciosas e os valores deste mundo pervertido, condenado, julgado e profano, para viver por um pouco de tempo, sofrendo, padecendo por amor do nome do Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel, na pessoa bendita do Espírito Santo, sendo guiado pelo anjo do Senhor. Moisés abriu mão, e quando Deus viu um homem com tamanha fé, de negar as suas vontades, seus desejos, seus prazeres e a riqueza
que o mundo estava lhe oferecendo para seguir os passos de Deus, para obedecer à missão divina e para valorizar os princípios do eterno, então Deus o amou e Deus se envolveu misericordiosamente, gloriosamente e de forma divina com Moisés, e Moisés passou a ser chamado homem de Deus, servo do Deus vivo, obediente à palavra e às direções de Deus para a sua vida e para seu povo. Então Deus, vendo que os homens e mulheres que outrora davam desculpas a servir a Deus, Deus então escreveu com o seu dedo as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra lavada. Então o que é que aconteceu? A primeira Bíblia sagrada sobre a face da terra foi escrita pelo dedo de Deus, com os valores morais, com os princípios morais que o ser humano precisava obedecer para manter a sua comunhão com Deus. Não era para ser salvo, não era os 10 mandamentos para salvar o homem, mas era os 10 mandamentos para manter a salvação e a comunhão do homem com Deus. Porque os 10 mandamentos, os valores morais, que são os 10 mandamentos, serve de aio, serve de luz para clarear, para nos mostrar se estamos certo ou errado diante de Deus. E você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, o tempo está chegando, o tempo está próximo. Jesus está chegando para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua congregação, para arrebatar os santos e fiéis sobre a face da terra. Então arrependa-se agora, dobre o seu joelho onde você estiver, levante suas mãos para o alto em forma de pedido de compaixão e misericórdia a Deus, arrependendo dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas práticas, ações, pensamentos e palavras. E o Espírito Santo está aí agora, tratando da sua vida, da sua alma, do seu coração. Digam comigo: Senhor Jesus, neste momento eu ouvir a tua palavra e temi, Senhor, e me arrependo agora de toda a minha vida mundana que eu vivi até o dia de hoje. Senhor Jesus, me liberta agora, me lavando com o teu sangue precioso e me purificando, Senhor, para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para no grande dia da vida eterna, do arrebatamento, eu possa morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo, aí no céu, no reino celestial. Senhor Jesus, me prepara para eu descer as águas do batismo, porque está escrito, Senhor, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas ao que não crê já está condenado.
Senhor Jesus, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo te pertencem a partir de agora. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Vamos fazer a oração da fé. Amém? Feche os teus olhos, comecem dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, poderoso de Israel, já te agradecemos, Senhor, pela tua rica e misericordiosa bondade em falar conosco, meu Deus, na direção divina do teu Espírito Santo. Ó meu Deus e meu Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua rica, bondosa e sagrada palavra que o Senhor nos tem trazido aos nossos corações, Senhor, as nossas almas que necessitavam tanto, meu Deus, ouvir as tuas palavras, porque está escrito que o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra e se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então queima agora, Senhor, queima, queima, Jesus, queima, 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 Jesus, agora. Liberta essas pessoas agora que te aceitaram, meu Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Repreenda agora esses espíritos tentadores, esses espíritos malignos, esses espíritos profanos que levam, Senhor, as pessoas ao mundo, ao pecado, ao erro, à criminalidade, Senhor, à desobediência aos pais, meu Senhor da glória, ao mundo do tráfico de drogas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai repreender esse espírito de drogas aí agora, esse espírito, Senhor, que leva essas pessoas não só ao tráfico, como ao uso, Senhor, desses entorpecentes, meu Deus, que são obras e armas do diabo para destruir essas vidas, Senhor, não só, meu Deus, nas drogas, mas na criminalidade, porque um abismo chama outro abismo, meu Deus. Queima agora, Jesus, queima, queima, Jesus, queima, e joga por terra esses demônios, arrancando desses corpos, arrancando dessas vidas, da vida dessas jovens, da vida desses jovens, Senhor, que estão nos vícios, que estão nas drogas, que estão, Senhor, nos entorpecentes, que estão, Senhor, usando seus corpos na direção do diabo, meu Deus, para a destruição das suas almas, da sua salvação e das suas preciosas vidas. Queima agora, Jesus, queima, repreenda toda a fúria do inferno, toda a força do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e vai desmanchando todas as armadilhas diabólicas, todas as armadilhas do inferno, Senhor, contra a vida do teu povo, contra a vida da tua congregação, contra a vida dos teus escolhidos, Senhor, em todos os ministérios, onde há um fiel, onde há um santo, onde há uma santa, onde há um servo, uma serva de Deus, que verdadeiramente tem guardado os princípios e os teus mandamentos e os teus valores morais, que são os 10 mandamentos, Senhor. Protege e cobre debaixo do teu sangue agora, em nome de Jesus Cristo. Pelas ondas do mar desta vida, navegando